Eu não fui não, gente. É só pra fazer o corte na live pra preparar a próxima, tá? Eu vou fazer a próxima agora. A próxima vai ser o espinossauro, tá bom, gente? Aí vai. Então, agora vocês estão vendo os bastidores. Aí vai. Agora a gente vai trabalhar com o espinossauro. Aí. Pronto. Já dobrei. Ué, baleia? Seria zootopia. Tá errado. Acho que eu escrevi errado. Pois é. Como que eu vou fazer para corrigir isso? Ah, me preocupo depois. Vamos lá. Acho que vai dar para dar umas 3 aulas hoje. Direita, esquerda. Coloca aqui. Ajeita. Aí está. Daqui a pouco eu vou falar, sejam todos bem-vindos à live. E hoje nós vamos ter a aula de espinossauro, certo? Não se preocupe, não estou indo embora não. Desce. Tá aí. Tá bom. Um grandão. Beleza. Quero ver meus alunos lá, que eu dou aula presencial. Se alguém falou alguma coisa a mais, não. Parece que tá tudo certo. Beleza. Bom, o espinossauro é para ser um desafio, né? É verdade, demorou 30 minutos. E nem chegou a hora da aula, acho que vai dar tudo certo. Vamos lá, anunciar. Ah, o livro. Tá, para o corte, tá aqui. Legal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da aula sobre espinossauro. Essa aula é uma aula atrasada, porque como eu disse no vídeo anterior, eu fiquei afônico por 3 dias. Mas não se preocupem, nós vamos fazer a aula agora 149, que deveria ter sido feito no dia 30 de maio. Então vamos fazer o espinossauro. Ok, meus amigos, vamos lá. Tem espinossauros em algumas partes do mundo e no norte do Brasil. Existe uma variação na construção deles. Aqui nós temos uma representação com pés de lagarto. Mas se procurarem mais, vocês vão encontrar esse daqui com pés de pato. Ou até imitando o crocodilo. Deixa eu ver se eu encontro alguns espinossauros para mostrar para vocês. Olha só, tem um aqui em boneco para vender no Mercado Livre. Ah, vamos procurar no Pinterest para mostrar para vocês aqui. Peraí. Espinossauro. E este é um... Para a gente fazer croquis rápido. Isso. Olha a boquinha dele. Olha uma representação artística. Veja esse aqui é grande. Tem todos os tamanhos. Tem maiores, menores. Isso daqui, ó, ajuda ele a nadar. É esse que ganha do Dinossauro Rex. Obrigado, Andy 20, por falar. Valeu. Bem, o que mais? Ele é aquático. Ele nada muito bem. Aqui, ó. E ele tem uma cauda que parece uma cauda de... Quase uma cauda de peixe. Ó que lindo. A representação dele é quase igual às outras. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Os braços dianteiros são pequenos com relação às pernas. Aí existe uma teoria entre os paleontólogos. Esse aqui sabe, Leon Bartal.
porque ele tem todas as características de um que nadava. Foi descoberto que, quer dizer, eles acreditam, é uma teoria que é bem aceita. Na evolução, as pernas são tão importantes e os braços têm menos importância, por isso ele diminui os braços, porque a mandíbula aumenta e a cabeça fica muito poderosa. Com a cabeça poderosa, ele consegue fazer tudo, caçar, comer, agarrar. Então ele não precisa de braços. A cabeça já é o suficiente. Por isso, esses animais que desenvolveram uma cabeça mais forte, tá vendo? Ó, aqui tá no mesmo tamanho. Eles diminuíram o braço ou adaptaram para o voo, como o pterodátilo, na evolução. Lembrem-se, foram centenas de milhões de anos de evolução de dinossauros antes de desaparecerem. Os dinossauros ficaram um período muito maior, mas muito maior do que os mamíferos na Terra. Certo? E é isto. Vamos começar o desenho? Certo. Vamos lá. Ok. Deixa eu desenhar aqui. Ó. Primeiro eu quero saber o tamanho da cabeça, porque nós falamos muito de proporção, sempre de proporção. Então eu vou colocar uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças, mais cabeças, mais quatro cabeças até essa parte. Na parte de trás, eu vou conferir o tamanho da cabeça até atrás e eu descubro que a cauda, como no Tiranossauro Rex, tem o mesmo tamanho do corpo. Aí, Andy, para com isso. Agora não está tendo aula teórica. Quando ter aula teórica, você vai saber. Na aula teórica, por exemplo, na parte de design gráfico, que a gente vai falar sobre gramatura, RGB, CMYK, por que é A4, como medir, sobre várias coisas como impressão, PDF, entre outras coisas. Aí vai ser teórica. Tá? Quando nós chegarmos na parte de programação, aí será teórica. Agora é pura prática. Até o momento a gente só tem usado tudo que a gente já aprendeu até agora. Por exemplo, a contagem das cabeças. O que eu disse para vocês agora é que eu vou dividir na metade, bem aqui, ó. E daqui até aqui, eu vou... Não tá na metade, gente. Tá aqui. Eu vou dividir em 4 partes. A aula teórica, se você quiser, eu vou fazer mais aulas de matemática, tá? Bom, divido no meio novamente, e eu tenho 4 partes. Porque eu fiz isso para conseguir o tamanho da cabeça. Assim. Uma outra aluna minha mandou uma foto para eu ver para o próximo quadro dela, que ela vai trabalhar. Tá aí. A cabeça tá aqui. E disto eu vou fazer assim, ó, tipo dois tracinhos. Pronto. E aqui, ó, eu fiz um gancho. Feito. E agora que vai ser? Ó, aquele S que eu peço para vocês treinarem, lembram? É o básico. E aqui está o círculo. Para trás do círculo, esse S vai. E agora, eu faço o mesmo S. Assim. Para ele fechar muito bem. Leon Bartal. A cabeça fica mais embaixo? Se estiver olhando para o lado, para cima. Eu não sei se está embaixo ou em cima. Porque como eu não fiz o pé ainda, ele pode estar até nadando. E se estiver nadando, ele vai estar igual um jacaré. Né? Então, eu não sei ainda. O caso é que, desta bola, eu fiz reto. Isso aumenta a aerodinâmica dele. Beleza? Bom, ou você deve estar falando do formato da cabeça. Vou mostrar o livro aqui.
Estou me baseando primeiro nisto, a volta, sobre a bola e como ele faz essa volta aqui. É nisso que eu estou me baseando. Se for isso que você está falando, pode ser também. Eu não sou um expert. Eu estou aprendendo com vocês, por isso fale o que deve falar, Leon. Fale aí, mais para baixo em relação aqui. Lembre-se, seja claro. Outra coisa que eu vi foi essa lombada, que é igual ao do Tiranossauro Rex. Aqui eu também vi esse daqui, ó. Ele na água, levantando a cabeça e dando uma papada. Em algumas variações muito interessantes. Esse não é o espinossauro, tá? Esse é o espinossauro. Mas ele não deixa de ser interessante. Ó, com uma boca de crocodilo. Bom, pode falar. Eu vou parar, eu vou ler e vou tentar entender. Você sabe, né? O importante é entender o que estamos falando e tudo. Como no cavalo, eu vou tentar uma coisa. Eu vou pegar daqui até aqui e vou dividir em 3 partes. Na terceira parte, na parte superior, eu faço um olho bem pequenininho. E é importante ser pequenininho, igual no Tiranossauro Rex. Certo? E agora? Eu vou ver o osso e eu descubro que tem esse movimento assim, ó. Desse jeito. Eu vou pôr uma sombra. Por que eu fiz isso? Eu estou vendo isso daqui, ó. Eu posso estar errado? Posso. Mas eu acredito que todo mundo pode estar errado, né? Mas aquela ideia dos trancos e barrancos. Ah, pode ser. Ó, parta, vamos lá, do começo. Esquece isso. Vira a folha. Divida no meio da folha. Aqui é o meio da folha, certo? Meio da folha. Do meio da folha até o começo da folha, eu dividi no meio e depois dividi no meio novamente, conseguindo o tamanho da cabeça. É basicamente a mesma proporção do Tiranossauro Rex. Então, ó, primeiro eu dividi no meio, depois dividi no meio novamente e depois dividi no meio novamente, certo? Dando 1/8. Ok? Agora, vamos pôr os dentes. Aqui está um. Para fazer o dente, é uma puxada assim, ó. E o outro dente de baixo é uma puxada assim. Entende? É aquele puxão que eu falo tanto, né? Na ponta do cabelo do mangá, do anime, dos japoneses lá, que eles fazem cabelos assim com pontas. Nas garras do tigre. E agora nos dentes. Certo? Então, é essa puxada. Assim, ó. Eu não estou sendo muito correto. Estou fazendo para ficar legal. É isso aí. Eu vou diminuir o tamanho. Até desaparecer. E aqui, ó, eu diminuo e vou aumentando. Sempre assim, ó. Feito. E agora? E agora? Como no Tiranossauro Rex, eu não vou fazer isso daqui. Não. Nem vou colocar aquele penacho. Esse foi feito pelo IA. Quem sabe o IA esteja certo. Eu vou fazer isso daqui, ó. Também foi modificado pelo IA. E o IA também colocou este. Eu vou colocar esta corcunda aqui. E olha que bacana. Eles colocaram textura de crocodilo. Quantos centímetros tem a cabeça? Há muitos deles, muitos. Está falando em tamanho real
Ou você está falando no desenho no papel aqui? No desenho no papel tem quanto? Vamos lá. A folha mede 30 centímetros. Então aqui, eu tenho uma régua ali, mas vamos assim. 15, 7,5, 5, 3 centímetros eu coloquei no desenho. Então, cada quadrado mede 3 por 3 na folha comprida para caber. Isso vai dar 3, 6, 9, 12. Daí para o outro lado vai dar 3, 6, 9, 12. Vou pegar uma régua para confirmar a informação. Uma régua. Onde tem uma régua? Achei. Todas as perguntas são importantes, tá? Vou pegar esse desquadro que não tem propaganda, daí eu não faço propaganda de ninguém. Eu errei. Eu fiz com 14 centímetros, então 14 dividido por 3 dá aproximadamente uns 4,6, eu acho. Não, peraí, é dividido por 4. 14 dividido por 4 vai dar 3,5. Então eu fiz 3,5 centímetros cada quadrado. Cada quadrado, 3,5. Tá certo? 3,5. Então tem 3,5, 7, 10,5, 14. Daí do outro lado vai ter uma 14 e vai dar 28, que vai caber na folha, porque a nossa folha mede 29,7 centímetros. Combinado? Tá. Continuando. Aqui, uma corcunda. Aí está. E aí, eu puxo para cá. Certo? Só que tem o seguinte. Na metade desse próximo quadrado, tá vendo? Ó, desse próximo quadrado, na metade. Bem aqui. Mas bem aqui mesmo. Eu vou começar a fazer o corpo. Então, na metade. Tá vendo? Ó? Um quadrado. 2 quadrados, na metade eu faço isso aqui. Legal, Leon, fico feliz. Quer dizer que está funcionando. Você está sendo a minha medida, para ver se eu estou dando certo as coisas. Agora, ó, no meio de tudo aqui, eu encerro o corpo. Aí está. Aqui está o corpo. Corpo feio, né? Pois é, bem feio. Parece um barco mal feito, né? Se eu pegar esse quadrado, desenhar esse quadrado aqui, vai dar 1 quadrado, 2 quadrados. Então o corpo tem 2,5 quadrados, que dá na metade aqui, diminuindo o pescoço. E é isso. Agora aqui está o ilíaco. Bem aqui. Aqui, ó. No tamanho do quadrado, ó, o quadrado de si. Eu vou fazer o fêmur. Aqui, eu vou fazer a perna. E aqui, eu vou fazer o pé. E os dedos. Deu aproximadamente 2 cabeças, daqui para cá, 2 quadrados, 2 cabeças. 2 quadrados, ó. 2 quadrados desse. 2 cabeças, aproximadamente. Um pouquinho maior, apareceu, né? Um pouco maior. E aí está. Então, vamos dar uma olhada numa coisa? Olha que interessante esse estudo. Ele dizia que é mais reto e menos curvo, porque ele nadava. Isso pode ser correto. Sobre o tamanho dele em relação ao ser humano, está aqui, ó. Não vou desenhar, eu poderia desenhar. Como disse, há muitas espécies. Então ele pode ser menor ou pode ser maior. Olha o ser humano. Oi, Rafael XL.
Como que você conseguiu se banir? Little kids, sim. Ah, voltei um bug. Entendi. Bom, mas não é isso que eu queria mostrar. Eu só queria mostrar, ó, as relações de tamanho, né? Olha o Tiranossauro Rex e o Espinossauro. Olha a variação de tamanho dos elefantes e o ser humano. Só para ter uma ideia de tamanho, tá bom? Então, tá. O que eu quero é fazer um estudo do pé. Como que eu vou fazer isso? Eu poderia colocar a garra, igual uma garra de de tigre. Agora eu coloco a primeira falange, a segunda falange, a terceira falange. Aí temos o metatarso. Aí eu coloco a outra aqui. Só que eu vou ligar eles assim. Eu vou colocar o outro aqui. Só que eu vou ligar eles. E para eu ter mais certeza, eu vou conferir como é um pé de crocodilo. Pesquisa aqui, né? Pé de crocodilo. Esses pensamentos, essas formas de pensar que são importantes. Eu estou tentando fazer isso daqui, ó. Essa é a ideia. O corpo. Eu nem fiz o corpo direito. O corpo eu fiz isso daqui, ó. Só isso, tá? Só isso. Só que ele tem um quadrado, 2 quadrados e meio. Então, meio quadrado do pescoço para trás, eu deixei essa curva. E depois eu coloquei 2 quadrados. No quadrado de trás, no meio, eu pus o fêmur. Você achou, Leon? Ou não? Ok. Tomara que sim. Aqui está a perna, o joelho e a coxa. E agora? Agora vamos lá. Aqui eu vou colocar uma queda assim. Desse jeito. E eu quero mostrar uma coisa no corpo. Espero que tenha se achado nessa parte. Eu não compliquei. Vamos complicar nisso daqui. Olha o tamanho dessa costela. Olha as pontas saindo. As barbatanas indo para cima. Então, desse ponto aqui, ó, que tá vindo para cá, eu vou subir e descer como se fosse uma montanha, assim. Desse jeito. Vinte e 30. Caramba. Tá ok. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Tá indo bem. Nossa, não. São 22, Andy. Você me assustou. Ó, centro. Eu vou fazer tipo raios. Bem assim. Ó, tipo raios. Bem assim. Parada. E olha o que eu fiz. Viram? Não é difícil. Veja bem como eu fiz. Poderia fazer diferente? Poderia. Vamos tentar diferente? Ó. Monte. Diminuir, ó. Não, tem que ficar mais suave aqui. Tá? Aqui tá o corpo. Vou fazer o centro aqui, ó. Só para vocês verem. Viu? As linhas mudaram. Leon, essa pata, você vai rever as aulas anteriores, tá certo? Você vai lá no YouTube e vai rever, que essa pata a gente trabalhou umas 3 ou 4 vezes, então a gente está trabalhando de novo. Eu vou fazer ela de novo, tá? Mas primeiro eu vou fazer esse daqui, depois eu volto para esse. Então, se segura, Leon. Fica prestando atenção que a gente vai fazer junto essa pata, tá bom? Vai dar certo. Viram? Então,
De novo. Agora, olha. Aqui está o quadrado do corpo. Eu fiz esse aqui, ó, descendo pro corpo, né? Mas aqui, ó, eu fiz uma curva. Eu subi isso daqui. Indo pro terceiro, tá? O terceiro quadrado. Agora, ó, embaixo, no meio da montanha, puxa uma linha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, eu tô contando porque tem maneira de contar. Não precisa contar. Tá aí. E aqui, ó, estão as costas. Viu? Agora, esse leque, eu vou fazer assim. Porque eu quero, a gente não tem ideia de como é. A gente inventa. Então, e aqui, eu vou continuar fazendo assim. E agora eu faço uma linha paralela. E aqui, olha, eu faço as costas. E cada uma dessas, aí está, a barbatana. Aumentando a sua aerodinamicidade dentro da água. Viram? Bom, vamos ver a pata. Opa, não devia ter feito isso daqui aqui. Eu errei essa linha. Por quê? Porque bem aqui vai estar a escápula, vai estar o braço, aqui vai estar o cotovelo e aqui vai estar o braço. E aqui vai estar a mão. Eu fiz um traço de caneta que não dá para apagar. Mas vamos ver esse daqui. É assim. Muita atenção, meu amigo. Obrigado, Andy. Não sei se está sendo irônico ou não, mas obrigado. Ó, aqui está a coxa, tá? Esta coxa está lá dentro da carne, beleza? É a coxa. Essa coxa está ligada na escápula, beleza? Então, aqui é o joelho, certo? Então, olha, aqui fica a perna. E essa perna é a batata da perna, igual na gente. Aqui está o joelho, aqui está a coxa, viram? Ó? Batata da perna. Se é a batata da perna, essa perna pode virar para trás, né? Ó, certo? Virou para trás. Entenderam? Então, é isso aqui. Oh, valeu. Agora, aqui, ó, canela. Eu quero que você melhore tanto quanto eu. Sabe que eu comecei a dar aula uns 15 anos atrás. Eu tinha um aluno chamado Lucas. Atualmente, ele há uns 13, 15, sei lá. Ele desenha como eu desenhava 15 anos atrás. Ele evoluiu bastante. Personagens. Muito mesmo. Mas, eu melhorei meu desenho. Porque a gente sempre está melhorando. Gente, então agora eu desenho melhor que ele, como eu desenhava 15 anos atrás. Porque assim como ele, eu também treinei. E eu acabei não contando isso daqui, desculpa. Esse daqui, Leon, eu fiz assim, perdão, eu me distraí. Ó, calcanhar, pé. É assim. E aqui está a unha. Vamos repetir na mão, no braço e na mão. Aí vai. Ó, aqui é a escápula, aqui é o braço. Eu errei aqui, eu fiz esse traço. Na arte, quando vocês erram, vocês sempre dão um jeito. Eu vou dar um jeito assim. Eu vou criar uma textura. Desse jeito. E esse daqui, eu vou tornar uma textura mais escura. Opa, o que aconteceu? Ah, não sei. Tá funcionando. Ó. Aí está. E a gente puxa esse aqui para cá. Assim. Agora aqui está a mão. Bom, a mão dele tem uns dedos bem compridos. A mão é curtinha e os dedos são gigantes. Aí,
eu vou pensar isso daqui separado. Assim. Cotovelo. Pulso. Mão. E aqui eu vou colocar um dedo, 2 dedos, 3 dedos. Um dedo, 2 dedos, 3 dedos. Um dedo, 2 dedos, 3 dedos. Viram? Aí, Rafael XL, supõe-se que sim, e que esses pelos de alguns dinossauros fosse o início das penas dos pássaros. Talvez fosse uma espécie de pena primitiva. Pronto. Mas eu acho que o espinossauro não tinha. Olha como parece uma mão. Percebe, ó? Agora eu coloco H. Funcionou? Eu acho que sim. Então eu faço a subida. E pronto. Tá aí. Oi, Lucy. Luke, como é que você tá? Bom, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós damos aula, Luke, todas as 8 horas aqui no TikTok. E essas aulas ficam gravadas depois para você conferir lá no YouTube. São aulas de 45 minutos, de 30 a 45 minutos. E olha, tá feito. O espinossauro está completo, gente. Você acredita na teoria que os dinossauros reencarnaram nas galinhas? Ah, eu acredito que as galinhas são dinossauros. E que as aves são dinossauros. Evoluídos, assim, modificados. Reencarnação é uma crença mais interessante e religiosa, né? Aí é uma coisa mais budista, né? Mais Hare Krishna, mais coisa do Oriente, certo? Aí é uma crença mais religiosa. Mas eu acredito sim que eles eram a galinha, ela tem origem nos dinossauros, sim. Bom, o que mais? Eu acho que é isso. Espero que você tenha me acompanhado, me siga, me curta e me compartilha e fui!